Boa noite, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um Maná com Deus. É um prazer ter você aqui. E eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Meditando na palavra do Senhor. E eu quero colocar 2 pontos aqui para que possamos estar pensando nessa noite. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1. Que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um jovem, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, ou a um pé de zimbro, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. 2 coisas que eu quero ressaltar aqui nessa passagem. A primeira é sobre a multidão. E a segunda coisa é sobre o pé de sicômoro, ou pé de zimbro. A multidão e o pé de zimbro. Porque Zaqueu, a palavra Zaqueu, a tradução dele é minha pureza. E ao decorrer da vida de Zaqueu, Zaqueu se sujou, se tornando um publicano diante dos... no contexto judaico, e era um coletor de impostos, e para os judeus era uma pessoa suja que acabou traindo o seu próprio povo em favor de Roma. Então a origem de Zaqueu era minha pureza para Deus, porque os nomes judaicos tinham muita relevância. Só que ele nasceu para ser puro, mas durante o processo ele se tornou impuro. E ele, caindo em si na sua realidade e sabendo da sua sujeira, de seu coração, eu conjecturando o texto, que ele sabia que ele precisava de algo que tirasse toda a sujeira que ele tinha, a bagagem de sujeira que ele tinha trazido ao longo da sua vida. E aí ele ouviu falar de Jesus, a esperança que ele tanto procurava, aquilo que ele tanto procurava por anos, estava ali passando por ele. E aí ele foi diante daquele cenário onde Jesus estaria, para poder se purificar e voltar para a sua origem. Por que eu estou falando dessas 2 coisas, da multidão e do pé de sicômoro, ou o pé de zimbro? Porque na nossa vida, nós devemos nos posicionar. Porque quando Zaqueu chegou ali, aquela multidão acabou barrando a visão de Zaqueu. Aquela multidão acabou impedindo Zaqueu de encontrar o Senhor Jesus e ter a sua vida transformada naquele momento. Eu quero te dizer que às vezes nós nos tornamos essa multidão para as pessoas, ou por causa da nossa religião, porque nos achamos religiosos demais, santos demais, e acabamos impondo um padrão de santidade para os outros, que os outros se acham que aquilo é impossível de alcançar, e de fato é algo impossível de alcançar. Por isso Jesus veio e alcançou isso por nós, mas nós queremos imputar isso para as pessoas, sendo que nem nós mesmos vivemos sobre isso. Vivemos aquilo que nós cobramos das pessoas. Então acabamos nos tornando a multidão uma barreira dentro da nossa casa, uma barreira dentro do nosso trabalho, uma barreira no nosso ambiente social, uma barreira até dentro da própria igreja. Nos tornamos uma barreira, nos tornamos aquela multidão que impede os Zaqueus de ter um encontro com o Senhor Jesus. Mas aqui, mais à frente, fala que Zaqueu, sendo de pequena estatura, ele foi e subiu no pé de sicômoro,
ou num pé de zimbro para poder ver Jesus. E eu quero te dizer nessa noite que precisamos ser mais como o pé de sicômoro e menos como a multidão. Porque o pé de sicômoro, ele serviu para elevar Zaqueu, para que ele pudesse ter uma melhor visão de Jesus. Nós precisamos elevar as pessoas e conduzi-los a Jesus. Nós precisamos ser um canal de Deus para poder conduzir as pessoas até Jesus. E não uma multidão que barra a visão, que barra, que coloca um muro, constrói um muro que é intransponível para as pessoas terem um encontro com Jesus. Talvez muitas pessoas estão, nossa família, no nosso meio social, os nossos amigos, até hoje não teve um encontro com Jesus porque ainda nos posicionamos como a multidão. E a multidão julgava Zaqueu como Zaqueu. Não, Zaqueu não merece, Zaqueu é um publicano, Zaqueu é um pecador, Zaqueu é impuro, ele não merece. Mas quem somos nós para julgar quem merece ou quem não merece estar indo de encontro a Jesus? A nossa visão ela é muito limitada para saber qual é a terra que vai dar um bom fruto. A nossa visão ela é muito terrena, a nossa visão ela é muito escassa para que a gente possa determinar quem pode ter um encontro com Jesus ou quem não pode ter um encontro com Jesus. Esse pé de sicômoro estava ali para quem quisesse subir nele. Ele estava disponível. Essa é a palavra, ele estava disponível para que as pessoas pudessem subir em cima dele ou usufruir dele. O Senhor nos chamou para ser como essa árvore aqui nessa passagem. Que por causa dela, por ela estar ali no lugar certo, no momento certo, Zaqueu pôde ter um encontro com Jesus. E Jesus o percebeu e logo Jesus o chamou. E a partir daquele momento a vida de Zaqueu foi transformada. Zaqueu, de um homem impuro, de um publicano pecador, voltou à sua pureza, voltou a ser um homem justo. E Jesus o chamou. A Bíblia fala que no verso 5, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Então, naquele momento, Jesus entrou na casa de Zaqueu de forma literal e de forma espiritual. E Zaqueu foi transformado. Então, eu quero te dizer nessa noite para que você possa meditar sobre essa palavra. O que você tem sido? Será que você tem sido a multidão que tem barrado vários Zaqueus aí em sua volta a ter uma revelação de Jesus? Ou você tem sido um pé de sicômoro ou um pé de zimbro que tem conduzido as pessoas a terem um encontro com Jesus, ser um canal de Deus para poder conduzir as pessoas até Jesus, para que eles possam ter a sua revelação pessoal e por isso, e através disso, as pessoas sejam transformadas. Amém? Fique com essa meditação, que o Espírito Santo possa falar no seu coração, quebre toda barreira de religião, quebra todo o achismo, quebra todos os conceitos que você tem formatado e que a própria religião coloca dentro das pessoas e a gente acaba condicionando quem pode, quem não pode. Não somos nós que escolhemos, é o Senhor que escolhe. Independente se seja drogado, se seja prostituta, independente se seja ladrão, independente de seja qualquer coisa, independente de qualquer coisa, nós temos que estar disponíveis para levar essas pessoas a terem uma revelação de Jesus. Como? Talvez você me pergunte como? Sendo luz. Como? Estando disponível. Como? Amando. Esse é o nosso chamado. É para isso que nós estamos aqui. Para sermos luz nas trevas, para que possamos ser canais de Deus na vida das outras pessoas. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente e deixe de ser multidão e seja como um pé de sicômoro. Deus te abençoe. Um forte abraço.